Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro é denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Vacina contra a catapora volta a ser aplicada nos centros de saúde de BH e Atlético está na próxima fase da Copa do Brasil. Um acidente envolvendo um ônibus coletivo da linha 3842 Raposos Belo Horizonte deixou 8 pessoas feridas ontem à noite na MG 30, no bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o ônibus perdeu o freio e, para evitar um acidente mais grave, o motorista jogou o veículo em um barranco, fazendo com que ele tombasse antes de atingir um ponto de ônibus. No momento do acidente, 20 pessoas estavam no coletivo. 8 feridos foram socorridos no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, e as outras 4 vítimas dispensaram atendimento médico. Vacina contra a catapora volta a ser aplicada nos centros de saúde de Belo Horizonte. A repórter Milene Alves traz os detalhes. A partir dessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro, a vacina contra a catapora volta a ser aplicada em Belo Horizonte. 900 doses foram recebidas e, para otimizar os estoques, elas serão distribuídas em apenas 18 centros de saúde da cidade. O esquema vacinal que combate a catapora é composto por 2 doses. Uma delas deve ser aplicada preferencialmente quando o bebê completa 1 ano e 3 meses e a outra como dose de reforço aos 4 anos. A rede municipal de saúde tem enfrentado desabastecimentos temporários da vacina, que é distribuída pelo Ministério da Saúde. Em 2024, de setembro a novembro, Belo Horizonte não recebeu nenhuma dose. E em dezembro, quando houve reposição, apenas 1.339 doses foram distribuídas, número inferior à demanda, que é de 6.500 vacinações por mês. Para que as crianças sejam vacinadas contra a catapora, é preciso que os responsáveis legais estejam presentes, levem a caderneta de vacinação e também documento com fotos, CPF e comprovante de residência para realizar o registro. As informações sobre os 18 centros de saúde que receberam as doses podem ser encontradas no site pbh.gov.br. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. A Secretaria de Saúde do Estado detalhou hoje informações sobre a 5ª morte por dengue em Minas. A vítima é um idoso que tinha entre 70 e 79 anos, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele tinha um quadro de outras doenças associadas. Todas as mortes por dengue até agora ocorreram no Triângulo Mineiro. São 2 vítimas em Uberlândia, uma em Uberaba, outra em Tapajipe e uma em Iturama. Segundo o painel de monitoramento da doença, 20 mortes suspeitas estão em investigação para confirmação do diagnóstico. O estado registra mais de 13 mil casos de dengue desde o início do ano. 451 pacientes desenvolveram a forma mais grave da doença. A Câmara de Belo Horizonte realiza daqui a pouco, à 13h, uma audiência pública para discutir o fechamento por tempo indeterminado do bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins e a suspensão temporária das cirurgias ortopédicas eletivas em 7 hospitais da capital por causa da alta demanda de procedimentos de urgência. Segundo a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, o fechamento do bloco cirúrgico do Amélia Lins foi causado pela quebra de um equipamento usado nas cirurgias ortopédicas. Com o fechamento da unidade, a Prefeitura da capital suspendeu as cirurgias eletivas e manteve apenas os procedimentos de urgência. A razão alegada na ocasião foi a alta demanda por leitos hospitalares ortopédicos de urgência, cerca de 100 por dia, que estariam sobrecarregando as unidades. O Ministério da Saúde vai incorporar ao SUS 2 tecnologias para prevenir complicações causadas por um vírus responsável por infecções respiratórias graves em bebês, incluindo quadros de bronquiolite. Uma das vacinas contém um anticorpo indicado para proteger os bebês prematuros e as crianças de até 2 anos de idade nascidas com alguma comorbidade.
A outra vacina também tem uma fórmula recombinante, que será aplicada em gestantes para proteger os bebês nos primeiros meses de vida. O Ministério da Saúde informa que a vacina para gestantes pode prevenir cerca de 28 mil internações por ano e que juntos os dois imunizantes podem proteger cerca de 2 milhões de bebês. A Copasa ampliou por mais 24 horas o prazo para restabelecer o fornecimento de água a mais de 100 bairros de Ibirité e da região do Barreiro, em Belo Horizonte. A empresa alega que a complexidade de uma obra de manutenção retardou a previsão inicial e a normalização do abastecimento, que deve ocorrer gradativamente apenas na manhã desta quinta-feira, dia 20. A lista completa dos bairros afetados está no site copasa.com.br. Prefeitura regulamenta programa alimentar destinado à população de baixa renda em Belo Horizonte. As informações com o repórter Giovanni Rodrigues. A Prefeitura de Belo Horizonte regulamentou hoje o programa das cozinhas comunitárias na capital. Um programa criado em março do ano passado para fornecer refeição balanceada e de qualidade para as pessoas de baixa renda ou que vivem nas ruas da cidade. As refeições preparadas por orientação de nutricionistas serão custeadas pelo município e distribuídas de forma gratuita ou a baixo custo, todos os dias como forma de complementar a alimentação diária desses segmentos da população. O cardápio é composto por um prato principal com proteína, com acompanhamento, guarnição, salada e sobremesa. Para fazer parte do programa, o interessado deve morar perto de onde fica a cozinha comunitária e apresentar situação de pobreza, desnutrição e insegurança alimentar grave. Também podem recorrer às cozinhas comunitárias os beneficiários de prestação continuada, seguro-desemprego e idosos de baixa renda. Terão prioridade no atendimento famílias tradicionais nas situações específicas, aquelas que tiverem mulheres responsáveis pelo sustento dos filhos, situação que envolvam membros em contexto de trabalho infantil ou ainda as famílias que tenham crianças, adolescentes, jovens, pessoa idosa ou com alguma deficiência. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. A Polícia Militar descobriu uma fábrica clandestina de armas caseiras no bairro Bonanza, na área rural de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na operação, 2 homens foram presos com diversas armas e mercadorias de origem suspeita. Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu depois de denúncias sobre atividades criminosas no bairro Goiânia, na região nordeste da capital. As investigações levaram os agentes a um sítio onde a fábrica ilegal funcionava. A PM informa ainda que os suspeitos vendiam as armas para diversas organizações criminosas da região metropolitana de Belo Horizonte. Belotour divulga perfil dos ambulantes que vão trabalhar no Carnaval de BH. Os detalhes com o repórter Nilton Lopes. A maioria dos vendedores ambulantes cadastrados para o Carnaval de Belo Horizonte tem entre 30 e 39 anos. O levantamento faz parte de uma pesquisa feita pela Belotour entre os dias 23 e 30 de janeiro. Os dados ainda mostram que 25,8% dos trabalhadores têm de 40 a 49 anos, 22,3% são os que têm de 20 a 29 e os que têm mais de 50 anos são 20,1% do total. Em relação à escolaridade, pouco mais de 50% dos ambulantes concluíram o ensino médio e cerca de 8 em cada 10 entrevistados não tiveram acesso ao ensino superior. A pesquisa da Belotour também revelou uma distribuição equilibrada entre os gêneros. As mulheres são apenas 4% a mais do que os homens. Em relação à etnia, a maioria se identifica como pardo, 30,7% como preto e 19,5% são brancos. Os outros 3,6% pertencem a outras etnias ou não fizeram a declaração de cor. Outro ponto de destaque na pesquisa são os dados financeiros. O investimento médio dos ambulantes para atuar no Carnaval de Belo Horizonte é de mais de R$ 2.000, com expectativa de faturamento médio de R$ 7.000. Dessa forma, o lucro médio é estimado de pouco mais de R$ 4.000, considerando os dias de evento. Dos mais de 10 mil cadastrados, cerca de 2.000 ambulantes responderam à pesquisa. Repórter Nilton Lopes.
Levantamento divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal aponta que o número de motoristas autuados por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro subiu cerca de 21% em 2024, numa comparação com 2023. No ano passado, 178 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. São casos como daquele flagrante que noticiamos aqui ontem, quando um motorista embriagado dirigia em zigue-zague pela BR-040 entre Felixlândia e Três Marias. A BR-381 lidera as estatísticas de autuação, com 829 ocorrências, seguida pela BR-040, com 690. A maioria dos registros ocorreu em finais de semana. Quem é flagrado ao volante sob efeito de álcool e outras substâncias entorpecentes recebe multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 2.934,70 e ainda tem a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Sobre a divulgação deste balanço, quem fala com a gente agora é o policial rodoviário Cristiano Mendes. A 381 aparece como a rodovia que tem o maior número de autuações de condutores dirigindo sob efeito de álcool ou que recusaram a realizar o teste no aparelho. Nós acreditamos, pelo fato da 381 possuir o maior fluxo de veículos das rodovias federais que cortam Minas Gerais, a 381 corta ainda o município de Belo Horizonte, toda a região metropolitana. Nós realizamos muitas ações nos municípios de Betim e de Sabará, que possuem uma elevada incidência de acidentes, e também nós temos um índice alto de condutores cometendo diversas infrações, inclusive as infrações relacionadas a álcool e direção. E a 381 também, ela é a rodovia federal em Minas Gerais que possui o maior número de unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem uma presença maior da PRF na 381. E como resultado, a gente tem um maior número de ações realizadas com o objetivo de combater condutas que coloquem em risco a segurança das pessoas. Quais são as medidas que a PRF tem adotado para coibir esse tipo de conduta ao volante? É um fato extremamente que preocupa a Polícia Rodoviária Federal, que tem intensificado as ações, as fiscalizações em diversos campos, não só na parte de fiscalização, bem como na parte de educação de trânsito também, que é importante nós evoluirmos e demonstrarmos aos condutores a importância deles terem consciência quanto ao risco que é beber e dirigir. Ouvimos o policial rodoviário federal Cristiano Mendes. E no próximo bloco, o Atlético sofre, mas se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. E advogado analisa os próximos passos da denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Atlético venceu o Tocantinópolis em um jogo difícil, num campo com péssimo gramado, nem podia ter futebol lá. E segue adiante na Copa do Brasil. E no Cruzeiro só se fala da possível saída, a venda de Matheus Pereira. Quem detalha tudo isso pra gente é a repórter Sara Zeferino. Boa tarde, Sara. Vai ter negócio no Cruzeiro ou não vai com o Matheus Pereira? Boa tarde, Júnior, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. A oferta está na mesa, né? Cruzeiro e Zenit da Rússia já se acertaram. A oferta é de 10 milhões de euros para levar o camisa 10 do Cruzeiro para o futebol russo. No entanto, agora tudo depende do ok do jogador. Se ele aceitar, aí sim os clubes fecham essa negociação. Lembrando que a janela de transferências lá no futebol russo já fecha amanhã. Então, Cruzeiro, Zenit e Matheus Pereira têm pouquíssimas horas para se acertarem. Uma informação para o torcedor que nos acompanha é que o camisa 10 do Cruzeiro treinou normalmente na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa. Isso quer dizer alguma coisa? Não sabemos, mas ele esteve presente aí nos treinamentos comandados pelo técnico Léo Jardim. Agora vamos falar do Galo, que entrou em campo
ontem. Campo mais ou menos, né? Um gramado bem ruim lá do estádio do Tocantinópolis. A bola quicava muito, que prejudicou o futebol do Atlético. Mas mesmo assim, Hulk abriu o placar aos 40 do segundo tempo, cobrança de pênalti, e depois ele fez a jogada do segundo gol, que foi marcado por Rony. Então, o primeiro gol do Rony com a camisa do Atlético. O Galo venceu por 2-0. Tocantinópolis avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e agora espera o adversário da próxima fase, que vai sair entre o jogo nas 9 horas desta quarta-feira, tá? E aí o Atlético vai mandar o jogo da segunda fase em casa. Então vai ter essa vantagem de contar com o apoio da torcida. Júnior e Juliana, eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Sara. Olha só, no norte de Minas, o calor intenso dos últimos dias provocou um banho inesperado. Um jacaré de 1,5 metro de comprimento resolveu se refrescar na piscina de um clube da cidade de São Francisco. A temperatura no local estava em torno de 35 graus. Para evitar o superaquecimento, o bicho pulou na água, mas não conseguiu sair de lá. Os bombeiros foram chamados e tiveram que usar equipamentos e técnicas específicas para retirar o jacaré, que foi levado para a zona rural do município. A PGR, Procuradoria-Geral da República, denunciou ao Supremo Tribunal mais de 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Convidamos a advogada especialista em direito público, Maria Fernanda Pires, para explicar quais serão os próximos passos desse processo. Boa tarde, doutora Maria Fernanda. Agora, com essa denúncia pela PGR, quais as próximas etapas do rito jurídico? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando para a Rede Notícia. Na verdade, a denúncia efetivada pelo Procurador-Geral Paulo Rony ontem é só o primeiro passo, né, de um longo processo. Então, a gente pode resumir esses passos da seguinte maneira. O primeiro deles é, uma vez recebida a denúncia pelo relator no STF, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele abre vista para que esses denunciados se manifestem e apresentem eventuais contestações, ou seja, para além da defesa propriamente dita meritória, eles também se manifestam sobre uma nulidade, sobre um eventual erro, enfim, sobre quaisquer questões que digam respeito a essa denúncia. Tão logo isso seja feita, né, e feito pelos 33 denunciados, isso volta à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, pode, dependendo dos questionamentos feitos, novamente abrir vista à PGR, nesse caso, num prazo de 5 dias. Então, os denunciados terão 15 dias para se manifestar e, eventualmente, se tiver esclarecimentos a serem feitos pela Procuradoria-Geral da República, ela teria um prazo de 5 dias. Findo esse prazo, aí sim, os autos voltam para a análise do ministro relator, que, repita-se, é o Alexandre de Moraes, que a partir daí, sem prazo demarcado na norma, né, não há prazo regimental estabelecido, vai avaliar meritoriamente toda a denúncia. Quando essa causa estiver madura, né, como nós dizemos, para ser julgada, aí sim ele vai marcar uma data para esse julgamento pela primeira turma, que é a turma que por ele é composta, né, do qual fazem parte outros ministros, a exemplo da ministra Carmen Lúcia, do ministro Flávio Dino, do ministro Zanin, e então haverá um julgamento. Esse julgamento, nesse primeiro momento, é sobre o aceite ou não da denúncia. Então, se a denúncia for aceita, aí esses 33 denunciados passam a ser réus, propriamente ditos. E aí vai se iniciar um processo penal específico e próprio, com previsão normativa no Código de Processo Penal. Se por acaso não aceitarem a denúncia, então há um arquivamento prematuro, digamos assim, dela, e cabe ainda um eventual recurso pela PGR. Em linhas gerais, é isso que vão ser os próximos passos.
Doutora Maria Fernanda, a senhora acredita que o julgamento ainda aconteça esse ano? E também, assim, depois de denunciado, o ex-presidente pode se beneficiar, por exemplo, da alteração da lei da ficha limpa, caso ela seja aí alterada pelo Congresso? Olha, eu acho difícil que isso aconteça esse ano. Por quê? Porque são 33 denunciados, né? Então, portanto, são muitas análises em que pese a maior acuidade, a maior comprometimento para que isso, até por uma questão de segurança jurídica mesmo, né? Já que nós temos eleições o ano que vem. Enfim, eu acho muito difícil que isso aconteça esse ano. Para além disso, a questão da eventual, digamos assim, absolvição do ex-presidente, em verdade, ele já tem uma outra inelegibilidade estabelecida, né? Em âmbito propriamente eleitoral, junto a uma decisão transitada e julgada pelo TSE. Então, portanto, essa questão, ainda que não se transforme no processo penal, ela não resolve por si só os problemas do ex-presidente. Agora, se houver alteração na lei, e se essa alteração na lei beneficiar o problema já existente e que pudesse, porventura, retirar dele o peso da inelegibilidade, aí sim, a existência desse processo penal criaria um novo óbice a uma eventual candidatura do ex-presidente. Ok, muito obrigado, doutora Maria Fernanda, por participar aqui no Rede Notícia. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O governo federal publicou no Diário Oficial da União a regulamentação que restringe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos por alunos da educação básica de todo o país. Entre as normas estão estratégias de orientação aos estudantes e a capacitação dos profissionais de educação. Nas recomendações, o governo destaca que as instituições de ensino serão responsáveis por definir as consequências do descumprimento da lei, considerando as normas federais e as orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação Católica. Não deixe de nos mandar a sua mensagem. Nosso WhatsApp você já sabe, 31 99680 2910. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã, esperamos você. Até amanhã, excelente dia.